Isso seria um elemento sobre o qual temos que refletir melhor para entender que a análise que ele faz refere-se empiricamente, no primeiro momento, num tipo de sociedade que encontra-se de tipo ideal na Europa Central. Existem autores que falam que a Europa Central seria o laboratório da pós-modernidade. Nós podemos nos perguntar aqui, talvez na discussão, até que ponto a sociedade brasileira ou até outras sociedades no Oriente Médio, por exemplo, ainda ou já mostram essas tendências ou até tomaram um caminho completamente diferente, que nem necessariamente vai passar pela pós-modernidade, né? Então, a análise do Zygmunt Bauman refere-se a, vamos dizer, a nossa sociedade contemporânea ocidental e destaque alguns elementos que nos ajudam a entender também a religião. Bauman, originalmente, era um sociólogo marxista, que percebeu, a partir de um determinado momento, que a análise marxista não correspondia mais com a realidade do capitalismo tardio. Em que sentido? Para encurtar a história, é relativamente simples. Normalmente, a análise marxista, ela destaca na sua análise o mundo do trabalho, as relações entre os empresários e os trabalhadores. E descreve nossa sociedade capitalista em termos de classes sociais. O Bauman, a crítica, ou vamos dizer, o caminho que ele fez intelectualmente foi que ele percebeu que aquele que foi falado em termos de classe não necessariamente vale mais para a grande massa. Porque não é mais o lugar, a classe ainda é um lugar bastante seguro. Você ganha sua identidade a partir de um lugar social, classe, que tem seus hábitos, suas ideologias, seus pensamentos, seus estilos de vida, mas sempre você é uma pessoa que segue na sua identidade um padrão tradicional bastante divulgada e enraizada na modernidade. Ele disse que isso não existe mais. O que é mais importante hoje em dia não é o trabalho, é o consumo. Nós somos mais vítimas, não das relações entre empresário e trabalhador, nós somos vítimas do consumo, do poder sedutor que o consumo tem sobre nossa vida. E esse consumo é uma coisa onipresente. E essa lógica do mercado e esses padrões que o mercado nos oferece, a possibilidade de nos identificar com papéis, imagens que a propaganda e o consumo nos oferece, isso é um dos elementos chaves da nossa vida contemporânea. Eu acho que é interessante entender, antes de entrar, eu vou fazer uma análise dupla, no sentido do possível uso da palavra da pós-modernidade. Eu vejo duas perspectivas. Uma perspectiva seria mais quando você usa o termo pós-modernidade como um termo descrito. Você descreve, você quer caracterizar a sociedade contemporânea a partir de determinados critérios que são associados à pós-modernidade. Mas existe um segundo nível. Isso é a pós-modernidade enquanto termo crítico, normativo, que sabe que a modernidade não é apenas um fenômeno social, a modernidade também é uma ideologia. Existe um projeto da modernidade, um projeto que até é exportado para outras partes do mundo. A racionalidade, a ciência como um sistema predestinado ao saber e assim por diante. E agora, nesse sentido, a pós-modernidade seria a grande questão se esta ideologia da modernidade, a grande narrativa que a pós-modernidade produz sobre si mesmo, que existe um progresso contínuo na direção de uma sociedade onde todos os nossos problemas serão resolvidos, porque o ser humano chegou à sua auge no sentido do uso do seu potencial inerente, que não é mais escravizado pela religião, por ideologias. Mas isso também é uma ideologia, a ideia do progresso constante, algo linear, que começa na pré-modernidade
passa pela modernidade e vai chegar a um ponto final, e este ponto final deve ser compartilhado com o mundo inteiro. Todos. Não apenas os muçulmanos atualmente, mas todos os povos deveriam desfrutar exatamente essa conquista na história humana. Né? Isso é uma ideologia. E a pós-modernidade pergunta, não é assim que a gente, todos nós aqui nessa sociedade, já sabemos que a ciência por si não é a grande solução das nossos problemas. Ao contrário, a ciência produz problemas ambientais e assim por diante. Éticas na biotecnologia e assim por diante. O que nós fazemos com este conhecimento, com essa crítica ao nosso próprio estágio de evolução? Parece que nós não nos comportamos de maneira autocrítica, mas continuamos a exportar falando nós, quer dizer, os oficiais que representam o Ocidente, quer dizer, a tentativa de exportar a democracia, fortalecer o Estado Nacional e assim por diante. Tudo isso são as grandes narrativas, as implicações na modernidade, que hoje são cada vez mais reconhecidas como vulneráveis e problemáticos. Então, isso seria a segunda leitura a partir da pós-modernidade. Existe uma dicotomia, uma tensão entre a modernidade e a pós-modernidade, mas muitas caracterizações da modernidade valem ainda mais na pós-modernidade. O que é a modernidade do ponto de vista histórico? Primeiro, uma determinada forma da sociedade. Uma sociedade que se distingue da sociedade arcaica, primitiva, onde, por exemplo, todo mundo tem acesso ao mesmo saber, mais ou menos. Talvez exista uma diferenciação entre homens e mulheres, mas não existem profissões especializadas. Todo mundo sabe como caçar, como pescar. Talvez exista um xamã que também, além de ser camponês, contribui para a produção da sociedade, também tem uma determinada função especial religiosa. Mas essa diferenciação dos papéis começa apenas quando a sociedade produz mais do que ela consome. Lá, subitamente, é possível que algumas pessoas, por exemplo, se tornam sacerdotes, porque eles não são mais precisados no campo para produzir produzir comida para a sociedade. Eles podem se especializar em questões religiosas, por exemplo. Esse segundo tipo da sociedade pré-moderna é uma sociedade hierarquizada, onde algumas profissões são mais importantes do que as outras, onde existe mais reputação para alguns e não para outros. Agora, na nossa sociedade moderna, acontece o seguinte: essa sociedade moderna é caracterizada como uma sociedade funcionalmente diferenciada.